Tudo certo aí? Pronto? Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária, convocada nos termos do artigo 32 da Lei Complementar 160, de 2 de janeiro de 2012, combinado com o artigo 57 do Regimento Interno, com a finalidade específica de apreciar as contas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, Osmar Domingues Jerônimo, Gerson Domingos e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, Dr. José Aedo Camilo. Presente ainda os senhores auditores Patrícia Sarmento, Célio Lima e Leandro Lobo. Em discussão, a ata número 12 da sessão ordinária, realizada no dia 18 de maio de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Gostaria de registrar, aqui, que nos honra muito, a presença da senhora Tatiana Cunha, auditora-geral do Estado. Muito obrigado pela presença. A senhora Oraide Katayama, contadora-geral do Estado. Muito obrigado pela presença. Do senhor Nelson Tsushima, superintendente de orçamento da Secretaria de Governo de Gestão Estratégica. Obrigado pela presença. Uma honra para nós tê-los aqui. Gostaria também de registrar a presença dos acadêmicos do curso de Direito da Universidade Anhanguera Unidep, do 7º e 8º semestre, bem como do professor Taio Ferreira. Muito obrigado pela presença dos senhores, engrandece o nosso plenário, é um prazer recebê-los aqui. E quero aproveitar a oportunidade também, né, para convidar não só os acadêmicos, mas aos presentes de uma maneira geral, para conhecer a nossa página no Facebook, para acompanhar os trabalhos do tribunal, o funcionamento, enfim, facebook.com/TCE oficial. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento do processo. Processo TCMS 4.796/2016. Balanço Geral do Exercício 2015, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, interessado o governador Reinaldo Azambuja. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor José Aedo Camilo, para a apresentação do seu parecer. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, Valdir Neves, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores auditores, doutor Célio, doutor Leandro e doutora Patrícia Sarmento, senhores visitantes, senhores acadêmicos, servidores desta Corte de Contas. Trata-se do processo 4.796/2016, relativo à prestação de contas do exercício 2015, apresentada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a esta Corte de Contas, em cumprimento a disposições constitucionais e legais. O Ministério Público de Contas manifestou nos autos, em parecer com 84 laudas, e, evidentemente, que eu não farei a leitura dos pareceres. Apenas gostaria de destacar para os presentes, para os senhores conselheiros e auditores aqui presentes, que a conclusão do parecer do Ministério Público de Contas foi pela emissão de parecer favorável à prestação de contas. Todavia, no desenrolar do parecer, nós mencionamos 14 recomendações que são citadas no voto pelo excelentíssimo senhor conselheiro relator Irã Coelho das Neves, embora não faça parte do projeto de parecer que será aprovado. Não farei também a leitura desses tópicos, que o conselheiro Irã certamente irá apresentá-los. Eu só gostaria de destacar o seguinte: como última observação nossa, feita no parecer, dizemos que o Ministério Público de Contas opina no sentido de que todos os pontos que foram merecedores de ressalvas e recomendações
sejam alvos de monitoramento nos termos do artigo 30 da Lei Complementar 160, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas. A propósito da presença da senhora Controladora-Geral do Estado, dos responsáveis pela contabilidade do Estado, esse monitoramento, embora o Tribunal de Contas não faça par e passo, é feito só com a nomeação da comissão que acompanha a análise do balanço, a necessidade de, embora não constando do corpo do projeto de parecer, mas que Vossas Excelências se ativessem a essas observações feitas pelo Ministério Público de Contas, a exemplo do que fez a auditoria. Em conclusão, senhor presidente, nós sugerimos a emissão de parecer favorável à aprovação da prestação de contas anual do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, apresentada pelo senhor governador Reinaldo Azambuja da Silva. É o nosso parecer, resumidamente, senhor presidente. Com a palavra, o eminente conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura do seu relatório e respectivo voto. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador-geral de contas, doutor José Edo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores auditores que hoje, na sua totalidade, prestigiam a nossa sessão, doutora Patrícia, doutor Célio, doutor Leandro, senhores diretores, funcionários acadêmicos e visitantes do membro da assessoria contábil da auditoria do Governo do Estado. Como já anunciado pela presidente, trata-se do processo número 4.796, de 2016, que diz respeito ao Balanço Geral de 2015, apresentado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, na pessoa do senhor governador Reinaldo Azambuja Silva. A análise das contas do governo constitui a mais relevante incumbência atribuída aos tribunais de contas como órgão de assessoria do Poder Legislativo, por se tratar de elemento imprescindível que este poder cumpra a sua missão constitucional de julgar as contas do governo apresentadas de forma consolidada ao término de cada exercício, observados os prazos estabelecidos constitucionalmente nos termos do artigo 71.1 da Constituição Estadual e integrado pelos artigos 21.1 e 32 da Lei Orgânica, Lei Complementar 160 de 2012, deste Tribunal de Contas. Assim, nos termos da portaria TC 23/2015, de 7 de outubro de 2015, editada com fundamento no artigo 83, parágrafo 1º do Regimento Interno, a elaboração do relatório e voto constitui incumbência regimental atribuída a este relator relativamente às contas de governo referente ao exercício de 2015, apresentadas pelo governador do Estado de Mato Grosso do Sul. A apreciação das contas do governo do Estado de Mato Grosso do Sul referente ao exercício de 2015, no âmbito desta Corte de Contas, subordina às disposições regimentais do artigo 114, item 1 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76 de 2013, que estabelece as regras para a constituição da Comissão Especial de Assessoramento para Exame das Contas de Governo, instituída pela Portaria TC-MS 25 de 2015, de outubro de 2015, tendo como componentes os servidores Ailton de Arruda, Bruna Katayama, ou melhor, Bruma Canomata, Elaine Góes dos Santos Gianotto, José Carlos Gonzaga Rocha, Roberto Carlos Rinaldi e Saúl Giroto Júnior, os quais, desde já, presidente, requeiro sejam anotados nos seus assentamentos funcionais em face da expressividade da natureza do serviço ora prestados. O relatório e voto visa traduzir com fidelidade o resultado dos registros contábeis que subsidiaram as conclusões oferecidas pelas unidades técnicas responsáveis pela elaboração, realizada pela 2ª Inspetoria de Controle Externo, secundada pela intervenção da Auditoria e do Ministério Público de Contas, obedecendo ao comando do inciso 2 do artigo 114 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC-MS 73 de 2013, vindo concluso para a elaboração do relatório e voto, bem como o projeto de parecer prévio, elaborado sob a coordenação da Comissão de Assessoramento das Contas de Governo. O exame das contas governamentais permeou todo o exercício e todo o contexto das contas apresentadas, cabendo, contudo, maior atenção aos atos e fatos contábeis pertinentes à observância das exigências estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, tendo em vista que a observância destas regras legais, em harmonia com as disposições estabelecidas pelo direito financeiro, Lei Federal 4.320/64, implicarão, inexoravelmente, nos resultados que vierem a ser alcançados no curso do exercício. Além dessa análise, mereceram ênfase especial, pelas suas próprias naturezas, o acompanhamento da aplicação dos recursos vinculados à função educação e à função saúde, a fim de se verificar o cumprimento das disposições constitucionais versando sobre tais temas.
Da mesma forma, embora desprovidos de vinculação, foram destacados 2 programas incluídos e executados pelo Poder Executivo no curso do exercício, os quais não poderiam deixar de ser apreciados pela relevância e alto teor de efetividade em relação aos fins a que se propuseram. São eles: 1, a Caravana da Saúde, e 2, Obra Inacabada Zero, cujos resultados estão evidenciados no bojo do relatório e voto. O mandamento prescrito no artigo 77.1 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul atribui a esta Corte de Contas o dever de subsidiar o Poder Legislativo quanto à avaliação das contas do Governo do Estado, promovendo o encaminhamento à Assembleia Legislativa para julgamento do relatório e voto e do projeto de parecer prévio no que tange ao exercício financeiro de 2015. Cumprindo determinação constitucional e legal, o excelentíssimo senhor governador do Estado protocolizou, dentro do prazo estabelecido no artigo 89.16 da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, o balanço geral relativo ao exercício de 2015. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo atêm-se às disposições constitucionais estabelecidas no artigo 63.9 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, recaindo o exame sobre elementos técnicos, contábeis e de gestão pública praticados no âmbito das diversas funções de governo. A ênfase desse trabalho recai sobre os elementos, informes, dados e opiniões precedentes da Comissão Especial de Assessoramento, da Auditoria e do Ministério Público de Contas, cujas atribuições viabilizaram a produção do presente relatório e voto e projeto de parecer. Cumpre registrar ainda a relevante contribuição oferecida pela Auditoria Geral do Estado e demais agentes envolvidos na execução dos programas que somente puderam ser detalhados nesse relatório a partir de obtenção de informações suplementares diligentemente disponibilizadas no curso da instrução processual. O parecer é precedido de relatórios circunstanciados dos atos praticados pelo Poder Executivo e acompanhados no curso do exercício financeiro em análise através de pedido de informações direcionados aos diversos segmentos do Estado, para fins de consolidação com os demais elementos obtidos no âmbito do processo de prestação de contas. Os elementos técnicos examinados baseiam-se no desdobramento dos diversos atos de gestão praticados sob o sistema orçamentário, financeiro e patrimonial, conforme preconizado nos princípios e normas técnicas afeta a contabilidade aplicadas ao serviço público nos termos da Lei Federal 4.320/64, complementado pelo regramento editado pela Lei Complementar 101 e observadas as diretrizes estabelecidas nos artigos 114 e 115 do Estatuto Regimental. Os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, em especial aqueles comprometidos com a res pública, como a transparência, a publicidade e a visibilidade do gasto público, foram firmemente observados, com o objetivo de revestir o presente relatório de grau de clareza capaz de torná-lo de fácil percepção do destinatário final, qual seja a expressão social do cidadão sul-mato-grossense, com a finalidade de dar concretude às disposições estabelecidas na Lei Complementar 131. Nos termos do artigo 77.1 da Constituição Estadual e no artigo 32, parágrafo 1º da Lei Complementar 160, é atribuição desta Corte de Contas proceder ao exame das contas representadas pelo Balanço Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. As contas foram encaminhadas tempestivamente, instruídas com as peças correspondentes, sobre as quais recai o exame técnico elaborado pela Comissão Especial de Assessoramento, Auditoria e Ministério Público de Contas, com vistas ao oferecimento de subsídios que oriente esse relatório e voto e respectivo projeto de parecer destinados à apreciação e julgamento da competência do Poder Legislativo nos termos do artigo 63.9 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Agregados a essas contas, encontram-se também as contas provenientes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual, bem como da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, encaminhados para a composição do balanço geral. A análise da execução orçamentária, financeira e contábil, realizada por esse Tribunal de Contas, tem caráter técnico-administrativo e procurou extrair não somente a observância aos preceitos legais que versam sobre a matéria, mas, igualmente, o alcance da destinação dos recursos públicos sobre a ótica do benefício à sociedade, com uma atenção maior voltada aos investimentos para as principais demandas sociais, em especial saúde e educação. A metodologia utilizada na análise do Balanço Geral do Estado, realizadas em conformidade com o que dispõem os artigos 114 a 116 do Regimento Interno desta Corte de Contas, aprovada através da Resolução número 76 de 2013, e teve como premissa alcançar o resultado dos produtos e serviços previstos nos programas de governo aprovados pelo Poder Legislativo, materializados no Orçamento Geral do Estado, em confronto com aqueles produtos e serviços oferecidos à sociedade no curso do exercício de 2015.
Desta forma, foram desenvolvidos os detalhamentos necessários a partir do exame das receitas arrecadadas, das renúncias da receita, da publicidade da aplicação dos recursos, do exame das contas do ativo e passivo financeiro, evidenciando o resultado alcançado no exercício, bem como a composição das contas patrimoniais registrada no dia 31 de dezembro de 2015. Por outro lado, alguns pontos foram merecedores de ressalvas e, com elas as recomendações pertinentes, visando suprir, em exercício futuro, se conveniente e adequado, alguns dos procedimentos passíveis de melhoria pela administração pública na ótica desse relator. A Lei Federal 4.320, combinada com as disposições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Transparência, foram instrumentos basiladores de todos os procedimentos adotados nesse relatório, como regras, matrizes subordinadas a atividades de gestão praticadas no âmbito da administração pública, aplicados como fundamento na elaboração deste trabalho. Consoante disposições consignadas no artigo 14.1 da Lei Complementar 160, foi o presente processo de prestação de contas de governo submetido à apreciação do Corpo de Auditoria, que, após meticuloso exame do feito, ofereceu o seu abrangente e didático parecer dentro do prazo regimental. Destarte, cumprindo disposições regimentais, a auditoria oferta o respeitável parecer de folhas, opinando pela emissão de parecer prévio favorável à prestação de contas, consignando ressalvas e recomendações que transcrevo a seguir. Conclusão da auditoria. Desta forma, a auditoria conclui nos seguintes termos. Ante o exposto, com fundamento nos princípios constitucionais, nas normas legais aplicáveis à espécie, dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, nas normas brasileiras de contabilidade aplicáveis à administração pública estadual, nas normas usuais de auditoria e finanças públicas e nos exames e conclusões patentes nas fundamentações desse parecer, ficaram consignadas ressalvas e recomendações exteriorizadas no quadro do subitem 2.2.14 desse parecer. Enfim, à vista do teor do presente parecer e considerando que as ressalvas apostas no subitem 2.2.14 não constituem motivos determinantes para recomendar a desaprovação dessas contas anuais de governo e, em cumprimento com o que estatui o artigo 14.1 da Lei Complementar Estadual número 160 de 2012, esta auditoria opina que as contas do Poder Executivo inerentes ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja Silva, estão em condições de serem aprovadas pela Assembleia Legislativa e, por conseguinte, conclui que o Tribunal Pleno, com arrimo no artigo 77.1 da Constituição Estadual de 1989 e no artigo 21.1 da Lei Complementar Estadual 160, emita parecer prévio favorável à sua aprovação, com as devidas ressalvas e sugestões de recomendações expostas no subitem 2.2.14 deste parecer. Contribuição do Ministério Público de Contas. Por fim, cumprindo o disposto no artigo 114.3 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa 76 de 2013, o douto Ministério Público de Contas emite o respeitável parecer de folhas, nos seguintes termos: com suporte dos demais dados e registros contábeis trazidos para instruir os autos e ainda, na manifestação técnica, no parecer exarado pela douta auditoria, entendemos que as contas aqui examinadas guardam consonância com as exigências constitucionais e legais e se apresentam de forma clara e objetiva, demonstrando a exatidão dos atos e fatos contábeis ocorridos no exercício de 2015, notadamente com relação à legalidade, legitimidade e conformidade com a legislação geradora da matéria, sendo que a indicação de ressalvas e recomendações formulada por este Ministério Público de Contas tem como objetivo a correção de inconsistência de natureza formal, que não altera o resultado do balanço geral na forma apresentada. Mediante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opina o Ministério Público de Contas no sentido de que o egrégio Tribunal de Contas, nesses autos, 1. Emita parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas anual do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade do excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja Silva, nos termos do artigo 77, inciso 1 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 21, inciso 1 e artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar 160, e artigo 114 da Resolução Normativa 76 de 2013, ficando consignadas as ressalvas expostas neste parecer, das quais resultam as seguintes recomendações. Transcrevo na íntegra as recomendações e as ressalvas oferecidas pelo Ministério Público de Contas. 2.
que seja comunicado o resultado deste julgamento ao excelentíssimo senhor governador do Estado e à augusta Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na forma regimental. 3. Por derradeiro, este Ministério Público de Contas opina no sentido de que todos os pontos que forem merecedores de ressalva e recomendações sejam alvo de monitoramento nos termos do artigo 30 da Lei Complementar 160. Considerações finais. A presente prestação de contas foi devidamente analisada pela Comissão Especial de Assessoramento, constituída nos termos do artigo 114.1 do Regimento Interno, aprovada pela Resolução Normativa 76, de 2013, culminando com a conclusão pela emissão de parecer favorável à aprovação dessas contas pelo Poder Legislativo, consoante a manifestação técnica. A análise de folhas evidencia de forma consistente que a prestação de contas foi elaborada com observância das novas disposições estabelecidas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 6ª edição, aprovada pela Portaria número 700 de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional, comportando os ajustes decorrentes da migração do sistema anterior para a nova metodologia contábil aplicada ao serviço público. De outro lado, do ponto de vista material, a prestação de contas revela a consistência dos registros contábeis com os princípios aplicados à administração pública, bem assim, a rigorosa observância das disposições legais preconizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstrado nesses autos. Como também a análise citada acima revela que os dados de gestão relativos à aplicação dos recursos vinculados atenderam aos limites definidos constitucionalmente para as funções de educação e saúde, devidamente detalhados nesses autos. Diante dessa realidade, e apoiado nos elementos escolhidos nos autos e nos dados da análise conclusiva acima citada, a auditoria, após criterioso estudo sobre os atos de gestão consignados no Balanço Geral do Estado, no exercício de 2015, endossa o posicionamento da Comissão Especial de Assessoramento e opina pela emissão de parecer favorável. Submetido à apreciação do douto Ministério Público de Contas nos termos regimentais, este órgão ministerial conclui pela emissão de parecer favorável e a presente prestação de contas após detido exame dos aspectos jurídicos e contábeis consubstanciados nas conclusões da Comissão Especial de Assessoramento e da Auditoria. Em que pese as ressalvas recomendadas apontadas, registramos aquelas que consideramos como passíveis de melhoria, quais sejam: a. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ressalva, inobservância ao disposto do artigo 4º, inciso 1, letra E, da Lei Complementar número 101. Recomendação, que na elaboração do projeto da LDO dos anos subsequentes, haja a previsão de normas relativas ao controle de custo e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos de orçamentos, conforme consignado no artigo 4º, 1, letra E, da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Dívida ativa. Ressalva, o valor das receitas de dívida ativa apresentou apenas 0,11% da receita orçamentária arrecadada no exercício de 2015. Recomendação, que o Governo do Estado tome as providências pertinentes quanto à efetividade da arrecadação das receitas inscritas em dívida ativa. C. Aplicação dos recursos no desenvolvimento do ensino científico e tecnológico. Ressalva, não aplicação do mínimo exigido no artigo 42 da ADCT da Constituição Estadual e do artigo 5º da Lei Estadual 1860 de 98. Recomendação, que seja observado o limite mínimo obrigatório de 0,5% da receita tributária na aplicação do desenvolvimento do ensino, ciência e tecnologia. D. Limite de despesa com a Defensoria Pública. Ressalva, o total de despesa realizado pela Defensoria Pública ultrapassou em 0,03% do limite estabelecido no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 5, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Recomendação, que seja observado o limite máximo do percentual da receita corrente líquida estabelecida na LDO, no que se refere aos gastos da Defensoria Pública. Tais registros, como bem exposto pela auditoria e corroborado pelo Ministério Público de Contas, não se traduzem em prejuízo de qualquer natureza que pudesse desabonar em qualquer dos seus aspectos a adequação dos demonstrativos às regras constitucionais e legais pertinentes. Desta forma, considerando as conclusões ofertadas na análise e pareceres examinados, os documentos constantes dos autos, resta evidenciado que a prestação de contas apresentada pelo Governo do Estado, referente ao exercício financeiro de 2015, representa adequadamente a posição patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 31 de dezembro de 2015, refletindo a realidade demonstrada nestes autos. Projeto de parecer conclusivo. Ante o exposto, ante o quadro de gestão avaliado
e todo o exposto que compõe as contas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul relativo ao exercício financeiro de 2015, em consonância com o posicionamento ofertado pela Comissão Especial de Assessoramento, da Auditoria, do Ministério Público de Contas, concluo nos seguintes termos: do dever de prestar contas. Cumprindo determinação constitucional e legal, o Governo do Estado apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2015, em observância ao artigo 77.1 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, no prazo disposto no artigo 89.16 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 32 da Lei Complementar 160. A prestação de contas foi encaminhada a essa Corte de Contas por meio do ofício Cefaz 449, de 4 de abril de 2016, em cumprimento do disposto no anexo 1, capítulo 1, seção 1, subitem 1.2 da Instrução Normativa 35, dos instrumentos de planejamento. Os instrumentos de planejamento exigidos pelo artigo 165 da Constituição Federal foram remetidos a esta Corte de Contas em 15 de 1 de 2015, efetuados sob o processo TCMS 1993-2015, demonstrando a ação planejada do Governo do Estado, quais sejam: Plano Plurianual, aprovado pela Lei 4.145, de dezembro de 2011, bem como suas 3 versões, leis que tais: Lei de Diretriz Orçamentária, Lei número 4.558, Lei Orçamentária Anual, Lei número 4.642, do repasse dos duodécimos. Os limites para as despesas do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública foram fixados pelo artigo 11, parágrafos da Lei número 4.558, LDO. Os duodécimos apresentam índices inferiores aos previstos na Lei de Diretriz Orçamentária. Entretanto, os valores repassados obedeceram à dinâmica do processo de arrecadação, que se harmoniza com as regras constitucionais, tendo sido executado pelos poderes dentro dos limites máximos autorizados pela LDO. Da gestão fiscal. A gestão fiscal ocorreu em harmonia com as disposições das leis de direito financeiro, Lei 4.320 e Lei Complementar 101, evidenciada pelo cumprimento de metas fiscais de resultado nominal e primário e observância aos limites de despesa com pessoal, operação de crédito, dívida consolidada e concessão de garantias. Os relatórios resumidos de execução orçamentária e os relatórios de gestão fiscal, como instrumento de acompanhamento da execução orçamentária e dos resultados obtidos, foram elaborados nos termos do artigo 52 a 55 da Lei Complementar 101, combinado com o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal, bem como foram publicados no Diário Oficial do Estado, conforme descrito nos itens 8.14.1 e 8.14.2. Dos procedimentos contábeis. Em atendimento ao estabelecido na portaria 702, de 10 de dezembro de 2014, a Secretaria do Tesouro Nacional, o Estado de Mato Grosso do Sul, encaminhou os demonstrativos contábeis de acordo com o novo plano de contabilidade aplicado ao setor público. O Governo do Estado apresentou a presente prestação de contas revestida das formalidades estabelecidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Serviço Público, sendo o exercício de 2015 seu primeiro ano de utilização, PCASP e DECASP, da aplicação dos recursos vinculados e limites legais. Por obra do legislador constituinte, fica o Poder Executivo subordinado à elaboração no orçamento anual a direcionar para determinadas áreas os recursos mínimos necessários ao cumprimento dos percentuais estabelecidos constitucionalmente e limites legais. Essas vinculações serão analisadas de forma mais detalhada nos itens referentes às ações de serviço público de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino MDE e nos limites vinculados aqui. Esses limites se apresentam de acordo com a planilha a seguir, que detalha a fonte do recurso, a legislação pertinente, o valor da arrecadação que serve de base para o cálculo, o percentual exigido, o percentual aplicado e a diferença. Da abordagem da análise técnica dos pareceres da auditoria e do MPC. As análises realizadas pela Comissão Especial de Assessoramento da Auditoria do Ministério Público de Contas sobre os documentos, balanços dos diversos sistemas demonstrativos contábeis e gerenciais, adotados como fundamento desse projeto de parecer, merece conclusivamente os seguintes assentamentos. Da dívida ativa. Comissão Especial de Assessoramento concluiu que as demonstrações contábeis da prestação de contas do Governo do Estado representam adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial no encerramento do exercício de 2015, demonstrando a observância aos princípios contábeis aplicáveis ao setor público, opinando pela emissão de parecer pré-favorável à aprovação do parecer da auditoria. A auditoria ofereceu parecer de folhas, atendendo às disposições legais e regimentais, opinando pela aprovação da presente prestação de contas, consignando as ressalvas e sugestões, recomendações descritas no item 12.1. Todavia, as ressalvas apresentadas não afetam os resultados alcançados no exercício de 2015, nem causam prejuízo ao erário, razão pela qual não constitui motivos
para a não aprovação das contas de governo. Do parecer do Ministério Público, da mesma forma, o do outro Ministério Público de Contas pugna pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação da presente prestação de contas, indicando ressalvas e recomendações, as quais não alteram o resultado do Balanço Geral de 2015, vez que apontam inconsistência de cunho meramente formal. Destaques merecedores de registro. O objetivo principal da análise de prestação de contas apresentada pelo Poder Executivo é para que o Poder Legislativo possa verificar a regularidade da gestão dos recursos públicos durante o período de um ano. Essa gestão dos recursos públicos é proposta pelo Poder Executivo quando a elaboração da Lei Orçamentária Anual devidamente apresentada ao Poder Legislativo, que concedeu autorização para a execução dos projetos e atividades propostas. Os destaques oferecidos pela Comissão Especial de Assessoramento têm a finalidade de estabelecer a harmonia entre os atos de gestões praticados e demonstrados no Balanço Geral e os mandamentos legais a que está subordinada a administração pública. Síntese dos principais pontos. A prestação de contas atinente ao exercício de 2015 demonstrou em seus informes que, de modo geral, as ações de governo se desenvolveram em consonância com a ordem jurídica, fiscal e com observância aos princípios da contabilidade aceitos pela administração pública, razão pela qual se destacam os seguintes aspectos. Planejamento governamental. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são instrumentos de planejamento governamental e foram apresentadas em conformidade com as disposições constitucionais e infraconstitucionais. Créditos adicionais. A abertura de créditos adicionais e suas respectivas fontes de recurso ocorreram em consonância com as autorizações legislativas e disposições contidas na Lei Federal 4.320/64, sendo utilizado o permissivo legal da tendência do crescimento da receita. O equilíbrio orçamentário não foi comprometido com a utilização de créditos suplementares por excesso de arrecadação. Quando me referi a valores, senhores conselheiros do Ministério Público, eu estou falando em valores de maneira global para não perder muito tempo na leitura. No montante de 3 bilhões e 100, cuja previsão de disponibilidade ocorreu pela tendência do exercício, que apresentou um saldo de dotação não utilizado no valor de 2 bilhões e 600. Execução orçamentária da Receita. A arrecadação do Governo do Estado no exercício financeiro de 2015 apresentou um total de 14 bilhões e 600 milhões, equivalente a 109,25% da receita inicialmente prevista na Lei Orçamentária Anual, deduzidas as retenções a favor do Fundeb. Execução orçamentária da despesa. No curso do exercício financeiro de 2015, as despesas realizadas alcançaram um montante de 14 bilhões e 100 milhões, revelando que as autorizações estabelecidas na Lei Orçamentária Anual e nos créditos adicionais foram observadas, restando um saldo orçamentário da ordem de 2 bilhões e 600. Superávit orçamentário. A análise do desempenho da arrecadação da receita e da realização das despesas revela que o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou um superávit orçamentário no exercício de 2015, utilizando tanto do crédito estabelecido na Lei 4.320 como na Lei Complementar 101. Considerando as disposições contidas na Lei 4.320, o superávit orçamentário apresentado no período foi de 544 milhões e 700, tendo em vista que a receita alcançou um montante de 14 bilhões e 600 e a despesa empenhada foi de 14 bilhões e 100. De outro norte, nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, o superávit orçamentário do exercício foi de 1 bilhão e 42, considerando a receita arrecadada 14 bilhões e 600 e as despesas liquidadas 13 bilhões e 600. Do resultado primário, o resultado demonstra demonstra o quanto o governo do Estado economizou ao longo do ano, com vistas ao pagamento de juros sobre a dívida, haja vista o superávit primário, que alcançou o montante de 917 milhões, correspondendo a 194,51% da meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi de 471 milhões. No resultado nominal, no final do exercício de 2015, foi apurado o resultado nominal do valor de 364 milhões, correspondendo a 130,15% da meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi de 279 milhões, indicando uma diminuição do saldo da dívida. O saldo da dívida é um item que chama a atenção pela expressividade dos valores. Ações e serviços públicos de saúde. A Lei Complementar 141 de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal,
em seu artigo 6º, prevê que seja aplicado anualmente nas ações e serviços públicos de saúde o equivalente a 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A e inciso 2, combinado com o artigo 198 da Constituição Federal. Os gastos com ações e serviços públicos de saúde realizados pelo Governo do Estado no exercício financeiro de 2015 foram suficientes para atender o disposto no artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3, combinado com o artigo 47, inciso 1, parágrafo 1º da DCT, da Constituição Federal, atingindo 12,29% da base da receita estipulada pela Constituição. Esse percentual equivale a 895 milhões, resultado obtido pela metodologia de cálculo discriminada no item 10.2.1 desse parecer. Manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE. De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, combinado com o artigo 69 da Lei Federal 9.394, a aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino não será inferior a 25% da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, não considerando no cálculo a parcela transferida aos municípios. O artigo 198 da Constituição Estadual estabelece que a manutenção e desenvolvimento do ensino do Estado far-se-á mediante a aplicação dos dispositivos contidos na Constituição Federal. As despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE, em relação ao valor mínimo de 25%, que equivale a 1 bilhão e 800 milhões das receitas, que totalizaram 7 bilhões 289 milhões, que dispõe o caput do artigo 212 da Constituição Federal, atingiram o montante de 2 bilhões e 300 milhões, que, traduzido em termos percentuais, corresponde a 32,36% das receitas que compõem a base constitucional, conforme metodologia de cálculo discriminada no item 10.1.1 desse parecer. Vínculo administrativo do corpo docente. Em relação ao corpo docente, é importante destacar o vínculo dos professores com a administração pública estadual, destacando o corpo permanente do temporário, porquanto a Constituição Federal, no artigo 37.2, define como regra a promoção de concurso público, sendo que a contratação temporária prevista no artigo 37.9 da mesma Constituição deve ser uma exceção. Apesar de o Estado ter aumentado o número de professores, conforme detalhado no item 10.1.1 deste parecer, fato que provavelmente vai influir na análise da eficiência do gasto público nos próximos exercícios financeiros, se faz necessário aumentar a periodicidade na realização do concurso público para professores, para que, com isso, diminua o número de contratações temporárias, de acordo com o que estabelece o artigo 37.2 da Constituição Federal. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. O Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional 53 de 2006 e regulamentado através da Lei Federal 11.494, tendo como objetivo proporcionar a progressão de uma nova distribuição de investimentos de educação base. No Estado de Mato Grosso do Sul, o Fundeb e seus respectivos Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social foram instituídos através da Lei nº 3.368. Os recursos recebidos do Fundeb no exercício de 2015, mediante transferências multigovernamentais, são da ordem de 857 milhões, resultando que o Estado não recebeu complementação da União, que se dará sempre quando o valor médio ponderado por aluno no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal for inferior ao valor mínimo por aluno definido nacionalmente, sendo que a Rede Estadual Pública de Educação Básica encerrou o final do exercício de 2015 com 245.990 alunos. O ganho ou perda de recursos com o Fundeb é o resultado da diferença entre o valor da contribuição do Estado retido para a formação do fundo e as transferências multigovernamentais recebidas do Fundeb. Se o valor repassado for superior ao valor retido, haverá ganho, caso contrário, perda. Levando em consideração a diferença dos valores das contribuições do Estado por meio de cotas partes das receitas transferidas, que constitui a cesta básica dos recursos do Fundeb, e as transferências multigovernamentais recebidas, conclui-se que o Estado perdeu recursos próprios para o Fundeb no exercício financeiro de 2015, na ordem de 471 milhões. Os recursos recebidos do Fundeb pelo Estado, no montante de 854 milhões, foram aplicados em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, atendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 211 da Constituição Federal. Foi cumprido o que determina o inciso 12 do artigo 60 da ADCT,
da Constituição Federal e do caput do artigo 22 da Lei Federal 11.494, porquanto do valor destinado ao Fundeb no montante total de 844 milhões, foram aplicados um percentual de 97,62%, 97,62%. Ou seja, 836 milhões foram destinados ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica no efetivo exercício na rede pública. O percentual acima mencionado supera o mínimo obrigatório de 60% exigido no pagamento de remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, que corresponde a 506 milhões, bem como foi cumprido o que determina o parágrafo 3º do artigo 211 da Constituição Federal, em razão da aplicação de 40% dos recursos no âmbito da atuação prioritária do Estado, qual seja, ensino fundamental e médio. Da remuneração e do piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica. A Lei número 11.738 institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando a disposição constitucional da linha E do inciso 3º do caput do artigo 60 da DCT. Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de 2 de 2013, reconheceu a constitucionalidade da Lei número 11.738, que regula o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, sendo que, como se trata de decisão em ADIM, a decisão tem efeito erga omnes e vinculante, isto é, obriga a todos os entes federativos ao cumprimento da lei. A rede pública da educação do Estado cumpre a Lei 11.738 no que tange ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, que no exercício financeiro de 2015 era de R$ 1.917,38, porquanto o vencimento inicial básico desses profissionais é superior a esse valor, conforme discriminado no item 10.1.2 desse parecer. Do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, foi criado em 2007, é medida a cada 2 anos e afere qualidade da rede de ensino e de cada escola, sendo calculada a partir dos dados sobre a aprovação escolar, obtido no censo escolar, médias de desempenho nas avaliações, pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e a Prova Brasil, e, por isso, é um importante instrumento de medição da eficiência do gasto público na função educação. O IDEB é apresentado numa escala de 0 a 10. Chama a atenção dos ilustres pares para a observação desses 2 próximos itens pela sua relevância. O IDEB é apresentado numa escala de 0 a 10, sendo que o objetivo é que, em 2022, o país, mediante o alcance de metas municipais e estaduais, atinja a nota 6, o que corresponde ao patamar educacional da média dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, organização que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. A rede de ensino pública do Estado, nos anos iniciais do ensino fundamental, 4ª série, atingiu um IDEB de 5,1 no ano de 2013, o último dado fornecido pelo INEP, superando a meta estipulada para o mesmo ano, que era de 4,3. Em relação aos anos finais do ensino fundamental, 8ª série, a rede pública de ensino atingiu um IDEB de 3,7 em 2013, um pouco inferior à meta estipulada para o mesmo período, que era de 3,8. Entretanto, de acordo com os últimos dados fornecidos, as metas vêm sendo cumpridas, sendo os índices superiores, inclusive, às metas previstas, tanto nos anos iniciais como nos finais do ensino fundamental. No que se refere ao ensino médio, a rede pública estadual de ensino atingiu um IDEB de 3,4, igual à meta estipulada para o ano de 2013, ressaltando que o índice observado vem se estabilizando entre 3,4 e 3,5, levando-se em consideração as medições efetuadas entre 2005 e 2013. As escolas estaduais, 2 de setembro, 3,2, Emanuel Garcia Leal, 1,8, obtiveram os menores índices do INDEB, sendo a primeira nos anos iniciais e do ensino fundamental público e a segunda nos anos finais. E, por essa razão, devem ser desenvolvidas nessas escolas práticas que possibilitem uma melhoria nos índices e, assim, possam atingir as metas estipuladas. Agora vem um dado interessantíssimo.
A Escola Estadual Dom Aquino Correia, 8.0, localizada no município de Amambai, obteve o maior IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental público, e a Escola Luísa Vidal Borges Daniel, 6.0, localizada no município de Campo Grande, o maior índice dos anos finais de ensino fundamental público. Por essa razão, essas escolas devem ser objeto de análise em razão do excelente desempenho, para que alguma experiência positiva ali desenvolvida possa ser replicada nas demais. Das obrigações constitucionais com o desenvolvimento do ensino, ciência e tecnologia, artigo 42 da DCT, da Constituição Estadual, criou a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia, a qual foi instituída pela Lei Estadual número 1860, tendo esta por finalidade o amparo ao ensino, à ciência e à tecnologia do Estado, cujos objetivos são os definidos no artigo 3º da citada lei. A tabela demonstra que foram efetivadas despesas em prol do desenvolvimento do ensino, ciência e tecnologia, no montante de 36 milhões, ou o equivalente a 0,45% da receita tributária, deixando de dar cumprimento ao percentual mínimo de 0,50%, na forma disposta no artigo 42 dos atos das disposições gerais transitórias e artigo 5º da Lei Estadual 1860, esse fato deve ser objeto de ressalva nesta prestação de contas. Despesa com pessoal. Observado o limite máximo esculpido no artigo 19, inciso 2 da Lei Complementar 101, as despesas com pessoal realizadas pelo Poder Executivo totalizaram 3 bilhões e 500, correspondendo a 42,56% da receita corrente líquida. Dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida apresentou um saldo de 7 bilhões e 600, correspondendo a 91,62% da receita corrente líquida, respeitando, portanto, o limite estabelecido pela Resolução número 40 do Senado Federal, que é de 2 vezes o valor da receita corrente líquida. Dívida ativa. A administração da dívida ativa apresenta discordância com as disposições contidas no artigo 58 da Lei Complementar 101, necessitando de providência no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação. Alienação de ativos. No balanço geral, não consta o demonstrativo da aplicação dos recursos de alienação de bens para fim de verificação do cumprimento do artigo 44 da Lei Complementar 101. Todavia, a verificação dos dados foi realizada analisando o relatório resumido da execução orçamentária publicado no Diário Oficial do Estado. Precatórios. A receita corrente líquida no exercício foi de 8 bilhões e 325 milhões, e o total das despesa relativa ao pagamento de precatórios judiciais no montante de 153 milhões, correspondendo a 1,84% da receita corrente líquida. A não apresentação da relação dos precatórios pagos e não pagos, identificando os credores, não prejudicou a análise desse relatório, vez que o Estado apresentou certidão da PGE certificando que, no ano de 2015, foram efetuados e liberados os pagamentos dos precatórios da administração direta e indireta em sua ordem cronológica de apresentação e dos pagamentos prioritários definidos no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal. Ressalvas. Os diversos aspectos relevantes das análises efetuadas na presente prestação de contas, mencionados ao longo desse relatório, garantem ressalvas assim sintetizadas. A. Da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A exigência contida no artigo 4º, 1, letra E, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias contenha normas relativas ao controle de custo e à avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos do orçamento, não foi observada pela LDO do período. B. Dívida ativa. O valor da receita da dívida ativa apresentou apenas 0,11% da receita orçamentária arrecadada no exercício de 2015, apresentando discordância com o que dispõe o artigo 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal. C. Aplicação dos recursos no desenvolvimento de ensino científico e tecnológico. O mandamento constitucional quanto ao percentual da receita tributária investido em ações voltadas ao desenvolvimento do científico e tecnológico não foi observado. D. Limite de despesa com a Defensoria Pública. O total de despesa realizada pela Defensoria Pública extrapolou em 0,03% do limite estabelecido no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 5 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E. Fundo Estadual de Saúde. Os recursos destinados a ações de serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade não foram aplicados na íntegra por meio do Fundo de Saúde do Estado, que é acompanhado e fiscalizado pelo Conselho Estadual de Saúde, conforme estabelece o artigo 77, parágrafo 3º da DCT da Constituição Federal.
Recomendações. Das ressalvas expostas, face às seguintes recomendações. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Observância quanto à elaboração da LDO dos anos subsequentes, no que tange à exigência de normas relativas ao controle de custo e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, conforme o artigo 4º, item 1, letra E, da LRF. B. Dívida ativa. Apresentação de projeto à Assembleia Legislativa que persigam a efetividade da arrecadação das receitas inscritas em dívida ativa. C. Aplicação dos recursos de desenvolvimento de ensino científico e tecnológico. Proceder à adequação legal às políticas públicas voltadas a essa área, com vista a aplicar o limite estabelecido, que é de 0,5% da receita tributária na aplicação de desenvolvimento de ensino, ciência e tecnologia. D. Limite de despesa da Defensoria Pública. Estabelecimento de ações voltadas à observância do limite máximo do percentual da receita corrente líquida estabelecido na LDO, referente às despesas da Defensoria Pública. E Fundo Estadual de Saúde, aplicar os recursos destinados às ações de serviço público de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade, na íntegra, por meio do Fundo Estadual de Saúde, que é acompanhado e fiscalizado pelo Conselho de Saúde, conforme estabelece o artigo 77, parágrafo 3º da ADCT da Constituição Federal. Projeto de parecer prévio sobre as contas apresentado pelo excelentíssimo senhor governador do Estado no exercício de 2015. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, cumprindo o seu dever constitucional, nos termos do inciso 1 do artigo 77 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, considerando que a prestação de contas foi elaborada com fiel observância às regras estabelecidas pelas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao serviço público, considerando que foram observados em sua elaboração os princípios fundamentais de contabilidade aplicada ao serviço público, considerando que a prestação de contas constitui resultado de projeto de governança pública, amodado às exigências da sociedade, em consonância com as premissas constitucionais, considerando que as contas foram apresentadas dentro do prazo estabelecido no artigo 32 da Lei Complementar 160, pelo excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja Silva, atendendo aos pressupostos constitucionais, legais e regimentais, considerando que a presente prestação de conta, constituída pelo balanço geral e demonstrações técnicas contábeis, é integrada também pelas contas do Poder Legislativo, Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual, conforme estabelecido no artigo 45, parágrafo 2º da Lei Complementar 48/90, combinado com o artigo 32, parágrafo 1º da Lei Complementar 160, considerando que a Comissão Especial de Assessoramento concluiu, pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo relativo ao exercício financeiro de 2015, por estarem amoldadas à legislação constitucional e infraconstitucional e revestidas das técnicas e procedimentos aplicados à contabilidade pública, representando adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul em 31 de dezembro de 2015, considerando que a auditoria, em seu parecer consistente, opina pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessa prestação de contas, fundamentado nos princípios constitucionais, nas normas legais aplicáveis à espécie, nos princípios de contabilidade geralmente aceitos, nas normas brasileiras de contabilidade aplicável à administração pública estadual e nas normas usuais de auditoria e finanças públicas. Considerando que o Ministério Público de Contas pugna, em seu parecer, pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessa prestação de contas, aqui examinada, por guardar consonância com as exigências constitucionais e legais, demonstrando a exatidão dos atos e fatos contábeis ocorridos no exercício de 2015, considerando que a aplicação dos recursos destinados à educação e à saúde atendeu às disposições constitucionais e legais, conforme evidenciado no relatório que fundamenta o presente parecer, considerando que a amortização dos precatórios foi processada em conformidade com os preceitos definidos no artigo 100 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 62 de 2009, uma vez que o não encaminhamento da relação discriminatória dos credores não prejudicou a sua apreciação na medida em que o Estado apresentou certidão da Procuradoria-Geral do Estado, certificando que no exercício de 2015 foram efetuados e liberados os pagamentos dos precatórios da administração direta e indireta na ordem cronológica, considerando que as ressalvas contidas no item 21.2, associadas às recomendações contidas no item 21.3, ambas do relatório, que alicerce esse parecer, em razão da natureza de que se reveste, não constitui motivos à reprovação das contas do Governo do Estado relativo ao exercício financeiro de 2015, considerando que o relatório aponta o respeito às normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos públicos estaduais e, portanto, nos resultados apresentados na gestão financeira e orçamentária da administração pública estadual, considerando, por fim, que as análises técnicas efetuadas não constituem óbice ao exame posterior julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do ordenamento positivo vigente, o Corpo Deliberativo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
pela emissão de parecer pré-favorável à aprovação com fulcro no artigo 32, parágrafo 3º da Lei Complementar 160, das contas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao exercício financeiro de 2015, prestada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja Silva, de acordo com a competência estabelecida a esse Tribunal de Contas no artigo 21 da Lei Complementar 160, porquanto essas expressam de modo fiel a posição orçamentária, financeira e patrimonial no curso do exercício, em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública e em conformidade com as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislação aplicável à matéria, com as ressalvas e determinações constantes no corpo desse parecer. É como voto, senhor presidente, e apresento o presente projeto de parecer prévio. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Senhor presidente. Com a palavra, a eminente conselheira Marisa Serrano. Senhor presidente, senhor relator, conselheiro Irã Coelho das Neves, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público de Contas, senhores auditores, servidores acadêmicos e auditores do Governo do Estado. Nesse momento, quero inicialmente cumprimentar o conselheiro Irã Coelho das Neves, relator das contas do Governo do Estado no exercício 2015, bem como toda a sua equipe, que realizaram um trabalho de fôlego técnico e didático, como é peculiar nas manifestações do nobre conselheiro Irã nesta casa. Desde já, adianto que vou acompanhar integralmente a proposta de parecer prévio pela aprovação apresentada nos autos, mas não poderia deixar de fazer algumas considerações relativamente a assuntos que há tempos venho discutindo nesta Corte. Primeiro, chamou-me a atenção de forma muito agradável o fato de que o relator, ao analisar os gastos com educação, realizou apropriada análise sobre a sua efetividade, utilizando-se de dados do IDEB, um dos indicadores que compõe a visão da qualidade em educação. É entendimento consolidado de que os tribunais de contas não podem só se ater aos requisitos formais e legais da prestação de contas. E Vossa Excelência, conselheiro Irã, dá um importante passo ao trazer para o corpo do voto a análise sobre a realidade da educação oferecida aos nossos jovens pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que esse tribunal vê um relatório analisando a efetividade de uma política pública. Embora o governo tenha investido 32,36%, portanto, 7,36% a mais do que o mínimo fixado pela Constituição Federal na manutenção e desenvolvimento do ensino, página 213 do seu relatório, e tendo elevado o piso do vencimento inicial básico para o nível superior dos professores para R$ 3.994,20, acima, portanto, do piso nacional, que é de R$ 1.917,38 em 2015, página 216 do seu relatório, a qualidade vista pela ótica do IDEB, e aqui eu transcrevo um trecho do seu relatório. No que se refere ao ensino médio, a rede pública estadual de ensino atingiu um IDEB de 3,4, igual à meta estipulada para o ano de 2013, ressaltando que o índice observado vem se estabilizando entre 3,4 e 3,5, levando-se em considerações as medições efetuadas desde 2005 até 2013. Então, de 2005 a 2013, nós não mudamos o IDEB. A qualidade da educação permanece a mesma, isto é, muito baixa. E nós estamos investindo cada vez mais na educação e não na qualidade da educação que nós estamos dando aos nossos jovens. O segundo ponto que quero manifestar é quanto ao fato de, novamente, o Governo do Estado não atingir o percentual mínimo de 0,5%, quer dizer, 0,5% de investimento na Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, aplicando apenas 0,45% mesmo do ano retrasado. Esse é um assunto que não podemos deixar de observar, tendo em vista que não se faz um Estado pujante e progressista sem investimento em ensino, ciência e tecnologia, principalmente numa época que nós vivemos de alta tecnologia, que isso é conhecimento de todos no mundo todo. A terceira observação que faço é quanto à excessiva contratação de professores temporários pela rede estadual de educação. Percebeu-se, pelo balanço que o Estado elevou o percentual de professores contratados temporariamente em detrimento ao comando constitucional do concurso público.
Outro ponto bem observado pelo senhor relator, e que é digno de atenção, é a redução do recebimento da dívida ativa do Estado de 1,58% em 2014 para apenas 0,11% em 2015. Penso que, em anos de crise como os que estamos vivendo, o Estado deve estar atento a todas as formas de arrecadação, não podendo descuidar do recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa. Lembro que, em 2013, por meio da Lei 4.424, foi autorizada a realização de um refis, objetivando incrementar a arrecadação. Isso em 2013, é uma sugestão que talvez possa se dar daqui para frente. Por fim, e aqui é algo que me dá assim, uma alegria muito grande, senhor relator. Quero observar que é a primeira vez que participo do julgamento de um balanço geral do Estado, onde se aplica o índice de 12% no serviço de saúde, sem a utilização da lei do rateio. Todos sabem da minha posição a respeito dessa norma, que, no meu entender, não poderia mais ser utilizada desde a Lei Complementar 141 de 2012. No caso em apreço, revelou-se que, no exercício de 2015, o Estado aplicou 12,29%, alcançando o percentual constitucional, o que é digna de elogios. Ressalvando meu ponto de vista sobre os assuntos acima elencados e as considerações sobre o cumprimento do percentual mínimo da saúde, eu adianto o meu voto ao relator com a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, referentes ao exercício 2015, inclusive acolhendo as ressalvas e recomendações apontadas. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão, parecer o relatório do conselheiro relator Irã Coelho das Neves. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheira Marisa Serrano. Já adiantei meu voto. Já antecipadamente. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Jerônimo. Acompanho o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Quero registrar também, ilustre presidente, as ponderações que a conselheira Marisa faz quanto ao relatório do conselheiro Irã, avalizando as suas ponderações, conselheira, e votando com o relator. Aprovado, vai ao expediente. Oi, conselheiro Ronaldo, já votou? Votou nominalmente. Primeiro a votar. Pois é, conselheira Marisa. Aprovado, vai ao expediente. Encerrado o julgamento, passamos às fases das comunicações diversas. Conselheira Marisa já está inscrita. Senhor presidente, são as ações educacionais da nossa escola, a SCOEX. Temos um curso, Lançamento da Educação à Distância, EAD, que é um sonho aqui do Tribunal de Contas, trabalhamos muito em cima disso. O primeiro curso é Conhecendo o Tribunal de Contas e o Controle Externo da Administração Pública. A data do lançamento, dia 8/6, no horário das 15 horas, após o pleno, aqui do nosso pleno, no plenário. O público-alvo, servidores do TCE e jurisdicionado, e o período da inscrição vai de 8 a 15 de junho, e o período das aulas, de 16 de junho a 18 de julho. Temos palestra, uma palestra intitulada, senhor presidente, O Ovo da Serpente, que vem aqui a conselheira Dores de Miranda Coutinho, do TCE de Tocantins, que Vossa Excelência conhece bem. A apresentação vai fazer a apresentação do livro O Ovo da Serpente. O Ovo da Serpente, esse livro da conselheira Dores, aborda as relações que levaram a corrupção a se alastrar no Brasil. O livro aborda ainda a bandeira da transparência e propõe uma série de ações entre o Estado e a sociedade que permitam a criação de um novo paradigma de controle. A data dessa palestra é dia 17 de junho, no horário das 14 horas, na SCOEX, para servidores jurisdicionados e todos aqueles que queiram participar. E, finalmente, temos uma palestra Entendendo os Resultados Fiscais, no dia 23 de junho, às 14 horas, no auditório da SCOEX, para servidores jurisdicionados. O palestrante é o Dr. Paulo Henrique Feijó da Silva, do Governo do Rio de Janeiro. Eram esses os informes, senhor presidente.
Continua aberta a palavra para alguma manifestação. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, quero reiterar aqui o nosso agradecimento, também registrar a presença do senhor Marcelo Salomão, superintendente da Secretaria de Educação. Muito obrigado pela presença. Agradecer mais uma vez a presença da senhora Tatiana Cunha, auditora-geral do Estado, senhora Oraide Katayama, contadora-geral do Estado, do senhor Nelson Shigenori Tsushima, superintendente de orçamento da Secretaria de Governo de Gestão Estratégica. Nome meio difícil, mas eu vou aprender a falar esse nome, eu não consigo direito, não tem jeito. E reiterar aqui os nossos agradecimentos aos acadêmicos de direito, que nos visita. É um trabalho que o tribunal está fazendo no sentido de trazer os universitários, futuros operadores do direito a esta casa, para conhecê-la, visitá-la, ver como é que funciona. A nossa equipe certamente já os levou, juntamente com o professor, aí às dependências do tribunal. Nós temos esse nosso Facebook, WhatsApp, enfim, a nossa rádio web, e estamos cada vez mais procurando colocar à disposição, para que a sociedade entenda